entrevistas, o que acontece na comunidade. Começa agora. Verde Vale recebe. 7h08. Olá, ótima noite para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição aqui do nosso Verde Vale recebe. Hoje, dia 23 de janeiro do ano de 2023, primeiro programa deste ano de 2023. E como nós anunciamos ao longo da nossa programação, estamos recebendo hoje aqui o presidente da Associação Comercial e Industrial de Mineiros, André Dotto. Vamos falar aqui a respeito da Associação Comercial e Industrial aqui de Mineiros, né? Como a quantas anda a Associação Comercial. O André hoje preside essa associação. Vamos falar então sobre a entidade em si e também de uma campanha que a Associação Comercial pretende encampar para esse ano de 2023, no sentido de fomentar o comércio mineirense durante todo o ano, de forma a fortalecer esse comércio e também deixando aqui no comércio mineirense todas as benesses que vêm oriundas aí, obviamente, das compras que o consumidor faz na nossa cidade, obviamente aí também gerando emprego, gerando renda para o nosso município. André, é um prazer receber você aqui nos estúdios da Verde Vale FM. Uma boa noite para você. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui na Verde Vale e poder falar um pouco sobre a Assim e sobre essa campanha grandiosa, a Super Prêmios Assim. Pois é, então vamos falar um pouquinho, André, antes da gente começar a falar a respeito, né, dessa campanha que vocês vão desenvolver nesse ano de 2023. Vamos falar a respeito então da Associação Comercial, para muitos dos nossos ouvintes entenderem, né, e a diferenciação. Às vezes há uma confusão entre a Associação Comercial e a CDL, são entidades representativas do comércio, mas é interessante que a população, o consumidor entenda também que há diferenças e que você pudesse falar então sobre essas diferenças para que nós pudéssemos então começar esse nosso bate-papo aqui, André. Certo. Existem diferenças, embora as duas sejam entidades de classes que têm por objetivo representar o público, no caso é o empresário. A CDL, ela se trata da Câmara de Dirigentes Lojistas, né? Ela foi criada para ser um pouco mais segmentada para o segmento de lojas, porque ali você consegue trabalhar mais objetivamente o segmento dos lojistas. Então, essa a principal cerne da CDL. E a associação, ela acaba se tornando um pouco mais ampla. Ela é a Associação Comercial e Industrial de Mineiros. Então, ela acaba, no seu estatuto, prevendo a prestação de serviço, de representatividade para o comércio, indústria e serviço. Né? A CDL, a Assim, elas são parceiras, assim como outras entidades. Representante do empresário, tem os sindicatos, tem a FEComércio. Então, todas essas entidades trabalham e representam o empresário. Outra coisa interessante, né, de nós falarmos também, aproveitando a sua presença hoje aqui nos estúdios da Verde Vale, é a respeito desse trabalho que a Associação Comercial sempre fez aqui no comércio mineirense. A gente sabe disso, mas a gente tem notado que há uns anos, vamos assim dizer, esse trabalho que sempre foi destaque junto ao comércio mineirense, a gente notou essa ausência da Associação Comercial e inclusive nós falávamos a respeito disso antes do programa começar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? O que aconteceu, por que a Associação Comercial quase que deixou de existir, eu digo assim, no sentido dessa representatividade junto ao comércio e a população não viu esse trabalho, se é que ele foi feito durante esse período. O que a gente pode falar então desse período aí que parece que a associação quase que deixou de existir, André? Foi a minha forma de identificar foi que existiu uma perca de entender o que é a importância da associação, né? Eu tenho muito orgulho de ser o presidente da Associação Comercial e Industrial de Mineiros, porque eu sei o que essa entidade representa e eu conheço a história dela. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 2 anos no Sebrae, e aí no Sebrae ele te abre a porta
para várias cidades e situações de gestão, né, pública e da parte de interação da sociedade civil organizada com essa gestão pública. Eu tive a oportunidade de perceber o que quando uma associação, os empresários, a população está engajada numa associação, o quanto isso desenvolve o município. Então, quando eu falo para algumas pessoas que eu sou voluntário lá, Wesley e ouvintes, algumas pessoas até se assustam. Falam, poxa, você está abrindo mão da sua empresa, da sua vida, para dedicar um tempo até grande. E eles acham, às vezes, até que eu recebo salário lá. Mas não é essa a realidade. E eu faço isso porque eu sei do potencial dela, eu sei do que ela pode proporcionar à coletividade. A Associação de Mineiros, ela tem uma história grandiosa, ela foi fundada por pessoas visionárias, né? Ela foi fundada em 1980. Para se fazer um comparativo, eu gosto de comparar para as pessoas conseguirem ter uma dimensão. A Associação de Mineiros é até mais antiga de Rio Verde, né? Então nós tínhamos homens muito mais visionários aqui na nossa cidade. Ela foi fundada pelo seu Raul Brandão e ela teve uma continuidade ali. E aí, essas pessoas, elas viram que através dessa movimentação da população, eles conseguiriam atrair mais investimento e mais pessoas para a nossa comunidade. Isso enriquece todo mundo. Eu vou usar um outro exemplo, porque nesse período, entre 1980 até hoje, Rio Verde começou atrás, mas passou na nossa frente. Eu vou usar o próprio exemplo de Rio Verde, ele começou com a associação depois, mas hoje a associação de lá, com o engajamento dos empresários, eles formaram um conselho de desenvolvimento. Então eles uniram lá várias entidades, inclusive CDL, OAB, e essas entidades, elas se reúnem e elas projetam o que elas querem para o município. Então eles, por exemplo, eu tive a informação que eles estão discutindo em dobrar uma meta que eles têm lá, em dobrar a população de Rio Verde em 2050, né? E aí, nesse ponto, eu começo a me perguntar qual que é o objetivo de Mineiros. E nós estamos fazendo isso na associação. Hoje é só associação, mas há esse sonho, essa vontade de partir para um caminho igual o de Rio Verde. Para complementar aqui, eu acho que um ponto que diferencia bastante, potencializa as entidades de classe, é que elas são totalmente apartidárias. Então nós permeamos nesse meio entre todas os partidos políticos e ideologias. E eu gosto vou dar mais um exemplo de Rio Verde, que algo que eu estou me espelhando. Através desse conselho, eles buscam parcerias com senadores, com deputados, independente de partido. Então eles estão conseguindo potencializar Rio Verde, discutindo duplicação de GO, construção de viadutos, coisas que hoje está canalizada só no poder público, só no prefeito, na Câmara de Vereadores, e que a população poderia estar discutindo isso. E ela tem um poder muito grande. O André, o que você poderia dizer já que dessa vivência que você tem, e usando esse parâmetro de Rio Verde que você tem usado aí como referência, o que pode ter acontecido aqui em Mineiros com relação, vamos dizer assim, entre aspas, a esse fraquejamento que houve aí da associação comercial? Foi uma falta do próprio comerciante não acreditar nessa entidade, não investir nessa entidade? O que aconteceu nesse decorrer de tempo de 1980 para cá? Porque eu me lembro muito bem que a Associação Comercial de Mineiros era muito forte, né? A gente lembra de eventos que aconteciam aqui, autoridades que vinham a Mineiros e todos esses eventos eram capitaneados então pela Associação Comercial muito forte, como você bem disse, referência aqui no sudoeste goiano, e a gente viu esse decair da associação. Você é um jovem empreendedor, obviamente, mas que já estuda sobre, e obviamente viu também essa questão da história da associação. O que você poderia dizer aí para nossa população, para os nossos ouvintes que porventura não conhecem essa história da associação? Eu acredito que tudo é uma soma de pequenas ações. Não é um fator só que acaba desencadeando tudo que nós colhemos. A plantação, ela vem de pequenas ações. Eu vejo nesse meu relacionamento que eu estou construindo com alguns ex-presidentes e pessoas que hoje são deputados, senadores, e já foram na época de 1988, período de 88 ali, 86 até 95, a associação e o município de Mineiros era muito relevante, ainda, mas é algo que me assusta,
Porque quando eu me relaciono e converso com pessoas que eram dessa época, eles falam assim, poxa, eu encontrei o Vilmar Rocha, que foi ex-deputado, ele falou assim, eu conheço o Bezerra, que era presidente de lá. Então assim, o Bezerra, o Sergino tem um relacionamento com o Mabel, eu tive conversando com ele lá, usando o Mabel. Então, Mineiros tinha um potencial político, a população engajada, principalmente a população engajada. Aqui eu quero fazer um apelo para os ouvintes, Wesley, aproveitar a sua audiência, porque a população ela faz muita diferença. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar de Lucas do Rio Verde, porque quando as pessoas começam a convidar para ir visitar, então acho que Mineiros teve esse período, tá? Do meio dos anos 80 até início dos anos 90, e ali se perdeu esse entusiasmo por Mineiros, né? Aí, junto com isso, Wesley, a associação começou talvez, ela teve alguns altos e baixos junto com o município, né? E acho que é um conjunto. Eu sou muito novo, eu sou de 91, nasci em 91, então essa história eu não vivi. Eu estou ouvindo relatos e observando, então eu já consegui identificar que Mineiros, no cenário estadual, ele era extremamente, era uma cidade do futuro nesse período de 85 a 95. E depois isso se perdeu. E junto desencadeia uma série de coisas, né? O comércio mineirense, o comerciante mineirense, ele hoje, como que ele vê, como que você de dentro da associação percebe o olhar do comerciante com relação a essa entidade que o representa, a confiabilidade? Como é que é essa relação hoje entre comerciante e associação comercial? Muito difícil. Eu digo que o grande desafio ali é a gente recuperar a credibilidade que a associação tinha. Construir algo do zero é mais fácil do que você recuperar uma imagem desgastada. E o empresário tem essa percepção ruim da associação, né? Que ela foi talvez abandonada, ao descrédito, né? Pela forma como ela perdeu relevância nesse quadro, no quadro de representatividade. E esse descrédito acaba que ficou assim, o último a sair do barco, né? E esse barco ficou navegando, eu vou contar, ela ficou 2 anos sem presidente, ele ficou navegando 2 anos sem o capitão ali, até eu resolver reassumir ela ali, reassumir a associação e traçar esse projeto a longo prazo. Eu sei que não vai ser a minha gestão, tudo que eu tô fazendo ali eu não vou colher os frutos, porque é algo longo, mas eu acredito muito que a associação voltará a ser maior e mais importante junto com a cidade de Mineiros do que ela já foi. Nesse processo, né, nesse processo que você mesmo denomina de visionário, de um processo a longo prazo, você tem pessoas que obviamente compõem com você essa diretoria e que abraçam esse projeto e vocês conseguem dimensionar em que tempo, ou não dá nem para fazer essa previsão de que em quanto tempo essa associação pode voltar a ser o que era ou tentar voltar a ser o que era, André? O motivo de eu estar aqui hoje é para que a gente consiga acelerar isso, né? Quando nós iniciamos, nós começamos lá, nós fizemos um processo de planejamento estratégico, fizemos um diagnóstico, uma pesquisa com os empresários, disparamos um monte de pesquisa do Google para os empresários responderem, nós fizemos análise SWOT e a partir dali nós criamos algumas metas e fizemos um plano de ação. Então, hoje, a situação atual até o final do meu mandato, nós estamos bem abaixo do que nós projetávamos. Sinto que a dificuldade financeira, Sidney ou Wesley, a dificuldade financeira, ela me atrapalhou muito. Nós tivemos, a associação, ela está devendo INSS, FGTS ficou devendo um tempo, Alvará, né? E nós estamos, durante esses anos, tentando renegociar isso tudo. Hoje nós estamos com uma funcionária só, para fazer a parte operacional ali mesmo, e o resto sou eu que estou dando suporte. E com esse corte de gasto e a busca de novos associados, pessoas que estão acreditando e continuar apostando, nós conseguimos já renegociar com todos os funcionários. Agora em maio nós quitamos com a última funcionária, tanto o FGTS quanto o INSS. Mas ainda ficaram alguns para trás e nós estamos com a expectativa de quitar isso a longo prazo. O problema é que e eu quero agradecer de novo aqui a Verde Vale e os sócios,
quando vocês cedem um espaço desse aqui pra gente, é muito importante que nós conseguimos ampliar de forma gigantesca a nossa comunicação e falar pro empresário. Como o empresário não vai mais na Assim, né, ele perdeu credibilidade, então eu preciso ir até ele. Então esse trabalho, nós temos 3.000 CNPJs, eu visitar cada um demora muito tempo. Com o potencial do meio de comunicação igual a Verde Vale, eu consigo potencializar isso e os empresários entenderem, conhecerem os projetos nossos lá e com certeza atrair eles, e nós vamos aumentar a velocidade. Agora, vou ser mais específico, tá, Wesley? Tem uma pessoa que está me ajudando lá, a Jucemara é muito ativa, ela comanda a parte de mulheres empreendedoras. Nós temos um projeto só de mulheres, então inclusive quero deixar o convite para as mulheres que querem se autodesenvolver. Tem um grupo lá com mais de 40 mulheres, eu nem faço parte, é só mulheres mesmo, para que elas tenham a liberdade de compartilhar ali as suas dificuldades e contribuírem para o seu autodesenvolvimento. Ela comanda esse projeto das mulheres. E o senhor Orlando Mendonça trabalhou muito tempo no Grupo Martins. Ele voltou para Mineiros em maio do ano passado. E ele é a pessoa que me ajudou a construir essa campanha. Então, eu estou conseguindo, quando as pessoas estão vendo minha luta, a gente trazendo a credibilidade de novo, nós estamos conseguindo engajar algumas pessoas e essas pessoas estão sendo muito importantes nesse projeto. E como eu e o senhor Orlando viu que nessa gestão nós não ia conseguirmos atingir a meta, então nós falamos assim, poxa, Mineiros faz 100 anos em 2038. Então, o que nós queremos para Mineiros em 2038? E a partir disso, nós começamos a identificar alguns problemas, algumas oportunidades, né? Oportunidades. Turismo, acredito muito mal explorado. Nós temos mais de 100 cachoeiras aqui em Mineiros. Tem cidade que tem uma cachoeira e explora muito bem isso. Isso está no nosso plano. Nós fomos a cidade da saúde. Não sei se as outras cidades enxergam a gente assim hoje ainda, mas nós temos um potencial de voltar a ser com as 2 faculdades de medicina, potencializar essa parte de ensino superior, trazer essa formação para melhorar e aumentar a nossa capacidade de atendimento e nos tornarmos a cidade da saúde novamente, ou continuar sendo. Então nós estamos discutindo tudo isso lá. E aí nós colocamos alguns indicadores. Alguns deles, por exemplo, é o aumento do PIB. E aí, parte essa campanha nossa, a gente acredita que ela vai ter um reflexo nisso. Então, quando a gente começa a sonhar lá em Mineiros 2038, a gente começa a discutir essas coisas. E eu sou muito democrático nesse ponto, o senhor Orlando também. Eu não quero que seja Mineiros do André. Eu não quero que seja Mineiros que o senhor Orlando P, a Jucemara, ou com os demais empresários, 1 ou 2 que frequentam. Nós queremos que o máximo de empresários possível participe desse debate. É tão enriquecedor quando nós conseguimos mais pessoas, às vezes 1 ou 2 pessoas. Hoje eu conversei com o Francisco lá que voltou a gerir tá assumindo o IP Shopping, e ele veio de outra cidade, veio de Brasília. Então assim, o quanto ele agregou para essa campanha, e nós já começamos a sonhar com a campanha do ano que vem. Então assim, quando nós começamos a unir as pessoas, a gente começa a ter um potencial enorme. Então eu quero começar a mostrar isso. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, Wesley. Eu tenho total convicção que em 2038 nós vamos olhar para hoje, nós vamos falar assim, poxa, aquela reunião que nós fizemos lá, surgiu isso aqui, foi o pontapé inicial e hoje está desse tamanho. Nós estamos dando um prêmio de R$1 milhão aqui para uma pessoa, talvez ou mais. Então é algo nesse sentido. Esse somatório de ideias e de idealistas, né, como você está dizendo, porque hoje são poucos, pelo que você está nos narrando, e eu também impacto dessa sua ideia no sentido de que você construir é uma situação, você reconstruir é uma situação bem diferente, né, bem mais difícil. E aí eu imagino que você também tenha enfrentado, né, e esteja enfrentando aí grandes obstáculos no sentido então aí de reconsiderar o que é essa imagem da associação comercial que você bem narrou, né? Eu também vivi um pouco desse período áureo, né? E por isso mesmo que eu te questionei nesse sentido. E eu acho que é importante, né? Um pilar de desenvolvimento que mostra que o município está crescendo e está crescendo forte, porque mostra a coesão do comércio, da indústria em torno de uma representatividade. Aquele presidente daquela associação, quando vai representar esse município, obviamente ele pode angariar muitas coisas para o município, porque ele tem ali atrás de si o PIB, vamos dizer assim, do município. E aí quando você vai agora hoje no comércio,
Você acha que as dificuldades ou a incredulidade por parte do comerciante ainda é muito grande? Ou seja, a sua jovialidade, por exemplo, te atrapalha? Às vezes, assim, um comerciante vê um cara jovem como você, que tem essa aspiração, essa vontade, mas como é que o comerciante te vê? Acha que é uma ilusão, que você na sua juventude está sonhando? Como é que você tem visto vamos dizer assim, essas suas visitas? Como é que eles têm te recebido? Boa pergunta. Eu consigo engajamento, estou conseguindo de pessoas mais jovens, né? Quando eu me deparo às vezes com alguns empresários mais antigos, eles são incrédulos, né? Eles olham para mim, é um sonhador. Acho que a percepção que eu tenho é essa mesmo. Só que eu tento compensar isso com trabalho, né? Com resultado. E acredito que esteja funcionando e vá funcionar. E eu entendo eles, né? Porque realmente a juventude, ela tira um pouco do medo nosso. Algumas coisas eu faço lá e eu vejo que eu faço porque precisa ser feito. Porque se você fosse medir os riscos, né? Igual a própria minha associação mesmo, você fosse a pessoa medir o risco, porque eu além de não ganhar nada, ainda comprometo meu CPF lá. Por isso que há uma dificuldade, assim, tento manter a contabilidade aberta, apresentando, sendo o mais claro possível, tudo no sistema, tudo através de software, para facilitar a gestão de números, né, e apresentação. Porque, Wesley, acontece muito, né, e até eu quero fazer um apelo para os ouvintes, que não é um sonho. Nós estamos vendo, nós vemos cidades. Eu vou pegar um exemplo aqui que é muito forte, Maringá, Cascavel, a associação lá tem um plano de saúde, né, que é muito forte. Então a associação ela tem um potencial muito grande. Então não acreditem no André, acreditem na entidade. O André vai sair daqui, a entidade vai continuar. O André vai passar, a entidade continua, ela fica. Ela é um patrimônio do empresário. Essa campanha aqui, ela tem tudo para ser maior ainda ano que vem. E ela é uma campanha do empresário. O empresário molda ela. O empresário mineirense. E ele vai fazer, além, hoje, quando você citou aqui muito bem, das pessoas comprarem em outras cidades, nós queremos fazer o caminho inverso. Nós queremos que as outras cidades comprem da gente. Mas existe essa dificuldade. O empresário está incrédulo, né? Essa tensão política e o medo da crise em si está sendo pior que a crise. Porque às vezes a pessoa não investe. Esse investimento geraria novos empregos. Então nós estamos nesse desafio. Só que nós estamos vindo com uma grande onda de otimismo aí para tentar driblar isso. E assim, eu sou bem otimista mesmo, tá? Eu costumo sonhar grande, mas eu acredito grande, porque o que eu faço para ser grande. Se Rio Verde tem objetivo, eles estão na mesma região que nós aqui, na micro-região, que é a região sudoeste de Goiás. Se eles têm essa possibilidade de dobrar a população em 2050, Mineiros também pode. Aí, às vezes, eu vejo algumas pessoas assim, poxa, Mineiros em tantos anos vai ultrapassar, já está em população. Eu quero que já vire uma curutela perto de Mineiros. Eu quero que Mineiros seja potência, a segunda maior do estado de Goiás. Nós podemos fazer isso, por que não? Né? Nós estamos no centro do país, a nossa geolocalização, 500 quilômetros de Cuiabá, 400 de Goiânia, 600 de Campo Grande, 1.000 de Curitiba, 1.000 de São Paulo, então 1.000 de Palmas. Nós temos um parque que é patrimônio da humanidade dentro do nosso município. Nós somos o segundo maior município em tamanho territorial do estado de Goiás. Então nós temos uma possibilidade de produção grande, terras produtivas. Nós temos um povo trabalhador que vieram caminhando, né? Alguns investidores do Sul, pessoas do Sul também que vieram dificuldade, acreditaram aqui, investiram aqui. Então nós temos um potencial enorme. Eu vejo que falta, Wesley, uma coisa que você citou aqui, é entender o que fez a população não acreditar mais em Mineiros. Quando eu vou em outras cidades, as pessoas falam assim, lá é grande. Minha vontade de falar é que tem 700 mil habitantes. Mas eu falo 70. Mas minha vontade é que seja uma cidade, né? Então as pessoas terem esse orgulho de Mineiros, falam, não, vou investir lá, ver um comércio ou um investidor que tem uma fábrica em outro lugar, falar, abre uma fábrica lá em Mineiros. Vamos lá. Então é assim, a hora que a população começar a ter, assim, voltar a resgatar esse orgulho,
E eu acho que a associação, quando a gente criar esse ambiente lá, que eu vou falar um pouco aqui na campanha, que é um dos objetivos da campanha, a gente começar a criar esse ambiente lá, essas pessoas que estão lá vão ser contaminadas por isso. E elas vão voltar a acreditar em mineiros, sonhar com mineiros grandes, que é possível. E aí, eu acho que uma coisa puxa a outra. Né? Vão ser consequências. Um efeito cascata, Um efeito cascata. Bom, são 7h33 para você que está ligando o rádio agora. Nós estamos aqui hoje no bate-papo com o presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Mineiros, o André Dotto. Estamos falando nesse primeiro momento aqui do nosso programa a respeito da Associação Comercial, da sua história, todo o período de dificuldade que a Associação Comercial tem passado, esse trabalho que o André e outros entusiastas assim como ele têm feito no sentido de resgatar não só a história, mas a representatividade que a Associação Comercial sempre teve, não só aqui para os comerciantes de Mineiros, mas também essa representatividade em termos de estado. Então é um trabalho realmente árduo, como já foi narrado até aqui. Se você está nos ouvindo, quer participar conosco do programa, o nosso WhatsApp está liberado para você, é o 984037421. Você pode fazer a sua pergunta e participar ativamente conosco do programa. A gente vai para o nosso intervalo e já a gente volta logo após o intervalo, e assim nós vamos falar da campanha que a Associação Comercial vai estar fazendo, que essa também é um dos processos para alavancar, como disse o André aqui, ele falou aqui algumas vezes dessa campanha. Então você vai entender, ouvinte, o que é essa campanha que a Associação Comercial vai estar desenvolvendo nesse ano de 2023, com esse intuito, de resgatar não só a associação, mas também fortalecer o comércio mineirense, e para isso é importante que o comércio também entenda e venha se engajar nessa campanha. Então não saia daí, a gente volta já trazendo todos os detalhes. Verde Vale recebe. 7h40, já estamos de volta então com Verde Vale Recebe desta segunda-feira, 23 de janeiro, hoje recebendo aqui o presidente da Associação Comercial e Industrial de Mineiros, o André Dotto. Estamos falando então, falamos aliás na primeira parte do programa a respeito então da história da Associação Comercial aqui em Mineiros. Essa entidade foi fundada aí no ano de 1980 pelo então prefeito, Raul Brandão de Castro, e que teve toda a sua história e representatividade junto ao estado de Goiás, e que passou aí por um período realmente de queda nessa representatividade, não só junto aos comerciantes aqui de Mineiros, mas também em todo o estado, por consequência, e que agora o André e mais alguns aí tem, nessa luta árdua, tentado então reconquistar e recolocar a associação no local onde ela merece e nunca deveria ter deixado de estar. Então agora a gente vai falar a respeito de uma campanha que a Associação Comercial se propôs a fazer nesse ano de 2023, justamente com o intuito, de fazer esse reerguimento dessa entidade junto ao comércio mineirense e também junto aos consumidores aqui de Mineiros. Antes, porém, André, eu acho que é importante falar também, e a gente deixou passar isso na primeira parte, dessa representatividade que a associação tem também junto aos conselhos do município, e a associação ela oferece alguns serviços ali na sua entidade. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quando nós falamos sobre representatividade, às vezes as pessoas não entendem do que se trata isso. Mas a associação ela precisa existir porque o nosso modelo de gestão pública, existem alguns fundos, que o município recebe algumas verbas do governo federal, e algumas verbas são administradas nem sempre do governo federal. Existem o FEBOM, que é o fundo dos bombeiros, que é o alvará que o empresário paga todo ano, ele vai para esse fundo. E a lei é muito clara que para a movimentação desse fundo, do dinheiro desse fundo, é preciso que o projeto, o plano, os gastos sejam aprovados por conselheiros, E esses conselhos formam um conselho. E a lei prevê até que alguns conselhos devem ter o representante do comércio, do empresário. Então, Wesley, nós fazemos, eu sei que você faz parte lá do Conselho da Saúde, A associação também tem uma cadeira lá.
Então a verba que vem, e a gente está até falando sobre isso aqui, da questão de nós mostrar essa população, abranger mais, porque nós representamos a população lá no conselho. Então, o que nós podemos acrescentar ou falar no conselho, nós podemos agregar com a administração pública. Então ali, todos os meses, a prefeitura municipal, eles prestam conta para a sociedade, através de nós, dos gastos, através desses conselhos. E a gente precisa que a população esteja na entidade de classe, os empresários estejam na associação, para que essa comunicação seja mais fácil. Para que eu não precise ir até o empresário, ele vá até na associação e nós conseguimos apresentar para todo mundo e eles passem, né, o feedback ali. Então essa é a questão da representatividade. A associação precisa existir por causa disso. Mas nós entendemos lá que às vezes por isso algumas pessoas não se engajam, algumas pessoas não gostam de política e eu respeito isso, mas existe o benefício financeiro de você fazer parte de uma associação. E quando você negocia em grupo o serviço, você consegue negociar algo melhor. Lá na associação, quando eu assumi lá, ela prestava o serviço de certificado digital, né? E a administração dos exames. Os exames que a gente chama de PCMSO. Nós temos parceria com todas as clínicas da cidade. E quando o funcionário vai lá, o colaborador vai lá e faz o exame de admissão, demissão, ou de audiometria, esses exames, nós conseguimos negociar um valor melhor por ser associado. Então o empresário associado pode se beneficiar disso. Mas quando a primeira ação que eu cheguei lá foi incluir um monte de serviço, né? Nós incluímos o serviço de consulta do Boa Vista, que ele tem um score positivo e um negativo. Então, para o empresário tomar a decisão de fornecer um crédito, um crediário, com a consulta do SPC Boa Vista, ele toma uma decisão muito mais acertada. Até porque o Boa Vista ele é conhecido os bancos lançam nele, energia elétrica, a Vivo lançam os débitos nesse banco de dados, que é da associação. Nós fizemos a parceria com o IEL, que é um programa de estágio. O empresário quer dar uma oportunidade para um jovem, a melhor forma de contratação é através do estágio. Ele faz um contrato, não é através da CLT, mas ali o jovem está amparado ele paga um seguro para o jovem e ele tem alguns benefícios da negociação que acaba reduzindo o custo para ele da contratação. Nós temos o serviço de telefonia, nós vendemos telefonia para pessoa jurídica, inclusive temos chips, que é uma dificuldade do segmento, conseguir comprar pessoa jurídica e ter um chip disponível. Nós temos chips da Claro e da Vivo lá. Vantagem, o empresário não tem contato com a Vivo, o boleto, a assistência toda com a associação, então não precisa ficar lá esperando o atendimento da Vivo, se tiver qualquer problema, mas não tem, porque o boleto é feito por nós. Conseguimos parceria com a Brasil Card, conseguimos parceria com o Cicobi Unicidades. Nós temos o projeto de mulheres, parceria com o SESI Senai, com o Sebrae. Nós sempre estamos trazendo cursos do Sebrae para capacitação do empresário. Fazemos a carta de exclusividade e nós temos um dos produtos lá que eu acho que está sendo pouco explorado. É uma plataforma de curso online. São mais de 90 cursos. Então assim, para um empresário contratar esses cursos ficaria caro. Então nós fechamos um pacote e todo associado, colaborador do associado, filho do colaborador do associado, ele pode aproveitar esses cursos. São cursos com certificados, feito online. Ali tem curso de atendimento, tem curso de Excel, tem curso de NRs, que são normas regulamentadoras que algumas empresas precisam ter. E ele pode acessar isso de forma ilimitada e gratuita. Vantagem, ele pode criar um curso ou alguma coisa da empresa dele. Para quando o colaborador for inserido na empresa dele, ele liberar o login lá, a pessoa faz o curso. Então é algo que nós estamos caminhando para isso, né, de formação e de capacitação das pessoas. Então nós temos essa ferramenta lá e a gente paga ela lá por mês para ficar disponível. Algumas poucas empresas estão utilizando. Então, às vezes os associados estão aproveitando e tem outras empresas que nem estão sabendo, né, que nós temos esse serviço lá. Um outro ponto que quando nós falamos em questão de grupo, e a questão de fomentar o comércio local, algumas empresas dão desconto para os nossos associados. Nós temos a Econômica Tecidos, que dá desconto de 10% na compra lá, para quem é associado dá assim. E também tem o Posto Mazute, por exemplo. Então, assim, são parceiros nossos. Então, quem é associado dá assim, tem a mensalidade? Tem, porque é importante para nós gerirmos. Eu não recebo nada, tudo que vai lá, fica lá na conta, sem fins lucrativos. Então, isso de alguma forma pode retornar para o empresário. E esses descontos, ele consegue no certificado digital,
ele consegue reduzir ou até recuperar toda a mensalidade que ele paga na Assim. Então nós tornamos ela, minha preocupação foi essa, tornar ela viável financeiramente. Eu tenho pavor de pedir ajuda, sabe? Eu não quero chegar lá pedindo, eu quero levar serviço para você. Então, não quer se tornar associado, não quer pagar mensalidade? Perfeito. Mas se envolva na Assim, nas ações dela e contrate os nossos serviços. Ele estará ajudando muito. Dessa forma também é um jeito de colaborar, contratando os serviços da Assim e com a credibilidade que a Assim tem, quer dizer, com essa contrapartida também é uma forma de ajudar e dar credibilidade e solidez para a Assim nesse processo de recuperação que vocês estão vivendo agora. Isso, é claro. Eu vejo, nós temos a Marfrig e a Atmos, nós fechamos parcerias com eles, os funcionários deles têm o nosso cartão, e eu vejo empresas grandes valorizando, e às vezes a empresa pequena não aproveita. Nós estamos negociando agora, a reunião é amanhã com o Unimed, um plano com 172 vidas. Então a gente consegue uma negociação melhor. E junto disso, agora vem a campanha, que é o importante, nós construímos ela também para isso, né? Essa integração do comércio mineirense. E nós acreditamos, e eu vou entrar um pouco, aproveitar a campanha aqui, porque... Isso, vamos falar dessa campanha agora, que é o ponto alto, que é esse processo que vocês resolveram lançar para acelerar esse processo que vocês desencadearam e viram que estava meio lento. E essa campanha agora vem para dar uma acelerada, um up, no sentido dessa recuperação da associação comercial. Isso. É uma campanha robusta, com uma premiação robusta, com uma comunicação agressiva. Acredito, vou ser ousado aqui, tá? Acredito que Mineiros nunca viu uma campanha que movimentou, vou falar em números aqui, ela vai movimentar em comunicação R$345 mil gasto em comunicação. Acredito que nós não tenhamos visto algo nesse volume aqui em Mineiros. Então vai ser algo muito bem difundido e esse valor vai ser investido em comunicação da marca, do cotista, do parceiro que contratar a campanha, mas também nessa educação de falar para a pessoa, olha, se você comprar em Goiânia, eu vi um áudio do prefeito falando sobre o fundo de participação do município. Se você comprar em Goiânia, parte do semestre é para Goiânia. Seu filho está na escola municipal que está na creche, mas o dinheiro que você está pagando, o seu dinheiro está indo para Goiânia. Então você tem que comprar aqui em Mineiros porque o parte do ICMS vai vir para cá. E aí os serviços públicos vão conseguir ser mantidos, né? Você paga talvez um pouco mais caro. A intenção é que a gente eliminasse isso, mas você paga um pouco mais caro no comércio aqui, mas esse empresário vai comprar na loja de roupa, que a vendedora vai na manicure e vai acabar comprando, te ajudando também. No comércio todos trabalham. Então, de alguma forma, isso vai afetar, né? Se as pessoas tiverem essa consciência, aquele ganho que eu comentei, Mineiros do PIB tem em torno de R$40 mil, um pouquinho mais, um pouco menos, só que a gente demanda muito de fora, né? Então a gente quer que as pessoas, concentrando o gasto dela aqui, atraindo das regiões próximas, a gente consiga impulsionar isso. E quando a gente impulsiona isso, a gente cria oportunidades. Oportunidades traz mais capacitação, traz mais investimento e riqueza para a nossa comunidade. Então essa campanha, ela não é algo só para esse ano, a gente quer que ela se perpetue e que as pessoas, imagina a gente com esse volume de comunicação, lá em dezembro, a gente já quer ter um resultado muito bom. As pessoas já começarem a conversar sobre isso. Mas nós já vamos emendar em janeiro do ano que vem e continuar esse processo, né, de comunicação, de como isso pode afetar a vida dela e como nós podemos crescer com isso. Então vamos falar como é que é essa campanha, quem pode participar, como é que é o processo, é só para o comerciante e como é que é? Fala sobre essa campanha, eu vou indagar, não vou deixar você discorrer sobre. Vamos lá, obrigado. Nós teremos premiações mensais, nós colocamos 4 pilares quando começamos a construir ela. Premiações mensais, nós queremos que todos os meses tenham ganhadores, nós temos motivos para enaltecer a campanha, premiar quem compra no comércio mineirense, né? Que essas pessoas vejam o valor e que as outras saibam que isso é fruto já é fruto visível da questão de comprar no comércio local. Então, nós vamos trabalhar muito nisso, nós sempre estaremos enaltecendo a campanha, a compra e os ganhadores. Então ela terá premiações mensais, serão mais de 200 prêmios, nós queremos volume de ganhadores também, nós queremos muitas pessoas, talvez lá em janeiro nós tenhamos, alguém vai conhecer alguém que ganhou, porque é uma cidade igual a Mineiros que a gente conhece muita gente, né, muitos parentes, então assim,
É possível que nós queremos que as pessoas já conheçam alguém que ganhou. É real. Eu tenho o benefício de comprar aqui. A questão da comunicação agressiva e intensa, nós vamos falar muito, né? São R$155 mil em prêmios, mas nós vamos investir em comunicação 345 para que essa informação chegue, né? E fique clara, fique reforçada e as pessoas entendam o valor disso. Então nós vamos investir muito em comunicação. E um outro ponto, Wesley, o quarto pilar, nós falamos muito sobre isso aqui, é a questão da interatividade frequente. Nós achamos aqui nessa campanha um motivo para que o empresário esteja na associação pelo menos uma vez por mês. Nós vamos promover treinamentos, jantares com esses participantes e nós vamos cobrar deles que eles aproveitem a campanha. Eu não quero que eles comprem a campanha da Sim e abandonem lá e só entreguem o cupom. Eu quero que eles aproveitem, tenham uma estratégia na entrega do cupom, né? Que isso realmente a gente consiga medir o resultado. É possível que se eu passar na porta da loja dele e o banner estiver mal posicionado, eu vou lá e falar para ele, olha, vamos melhorar isso aqui porque nós precisamos que a gente consiga comunicar e apresentar e as pessoas saibam que a sua loja é participante. Então haverá essa cobrança. Então essa vai ser uma forma de nós estar sempre interagindo com o empresário. É claro que nessas reuniões mensais nós estaremos introduzindo esses assuntos do conselho, esses assuntos dos serviços, será também, mas nós estamos preocupados que o empresário esteja conosco, né? E aí, lembra que eu falei para você que nós não queremos favores, nós não queremos que as pessoas fiquem com dó da gente, nós queremos gerar valor. E aqui nós vamos gerar muito valor para eles. Eles vão ajudar a associação, nós estaremos gerando valor para ele também. A gestão do empresário, às vezes, uma coisa que nós queremos educar ele e trabalhar isso com ele, né? Dar a oportunidade dele conhecer o resultado que ele pode ter através disso. O natural de empresas grandes que projetam um orçamento para o outro ano, elas já fazem um orçamento que já projetam um faturamento, projetam as despesas e a partir disso eles já direcionam uma verba para o marketing. E dentro dessa verba do marketing que eles direcionam, eles conseguem já investir no horário, se for investir na Rádio Verde Vale, no horário que tem mais impacto, né? Por que vai investir? O que eu vou falar lá, né? Já vai com estratégia pronta. Aqui não acontece, a gente percebe que a grande parte não faz isso. E a gente quer treinar o empresário a fazer isso. Então, a empresa dele fatura lá R$100 mil por mês, vai destinar 1% para o marketing por mês, então dá R$1.000. Então, esse R$1.000 vai ser direcionado de tal forma, tal forma e tal forma. Eu quero eu quero atingir esse resultado. Então, a campanha já se apresenta com uma estrutura mínima no plano de marketing dele. Nós vamos começar a trabalhar isso com ele, né? Teve uma conversa interessante, vou até pedir permissão pro senhor, eu não pedi para ele para citar esse exemplo não, mas eu acho que ele usa muito esse exemplo. Quando eu conheci ele lá, que nós fizemos a feira do empreendedor lá na Unifins, eu conheci ele até lá. Numa reunião da associação, tinha uns 10 empresários, ele falou assim, qual é o calendário promocional nosso desse final de ano? E aí, alguns ficaram tímidos e não teve muita resposta, mas assim, Semana do Consumidor, eleição, Copa do Mundo, Black Friday, aniversário da cidade, Natal, uma série de coisas que poderia ser trabalhado e ninguém tinha planejado nada, né? Então, isso lá em maio do ano passado. E aí a gente mostrou a importância de ter algo coordenado nesse sentido. Então, esse vai ser algo, né, que nós vamos mudar o patamar de gestão do empresário por ele estar participando dessa campanha, os que não têm, né? Então, um outro ponto, Wesley, que a gente acha que essa campanha vai... imagina, você que trabalha no ramo da comunicação, imagina a gente gastar esse valor com comunicação lá em dezembro, em janeiro do ano que vem, a identidade visual da campanha está bem explorada, o jingle, a marca dos parceiros. Então, a gente acredita que esse vai ser um diferencial e claro, comunicando a importância de comprar no comércio. A gente acredita que para o consumidor, isso, mesmo que intuitivamente, vai ser um diferencial para ele na hora de optar por escolher uma empresa. Então ele vai, na hora que ele passar pela porta da empresa e ver a identidade visual da campanha, que passou no YouTube, passou no Instagram, passou no Facebook, ele ouviu na rádio, ouviu no carro de som, ouviu no outdoor, tudo isso vai remeter ele a comprar naquela empresa ou entrar e conhecer, tá?
Quem participa? Pergunta importante. Todo mundo participa. Que jeito? As pessoas ao comprarem nas lojas parceiras, e nessa primeira campanha nós vamos fazer ela funcionar com 60, tá? 60 empresas. 60 empresas. São 20 cotas ouro, 20 prata e 20 bronze. É um número, embora mineiros tenham aí 5 mil CNPJs, nós temos, estamos pegando um pouco mais de 1%. Parece pouco, mas eu acho que é desafiador para o primeiro ano. Mas o projeto nosso é que isso vire um projeto do comércio todo mineirense. Eu preciso criar algumas regras para começar, né? E são 20 cotas ouro, não será 21, porque toda a campanha foi estruturada para 20. Né? São 20 prata e 20 bronze. O que são essas cotas? Essas cotas, nós criamos a campanha estruturada toda na cota bronze, que é uma cota que a gente colocou todos os benefícios da campanha, né? Lá contempla a urna para depositar o cupom, contempla o cupom, contempla a divulgação a exposição da marca, contempla o banner na entrada ou o totem, né? Ela contempla algumas postagens da digital influencer da campanha. A campanha vai ser rodada em mídias digitais, então isso contempla isso tudo. Conversando com alguns empresários, alguns decidiram, alguns acreditam ou querem se destacar, querem expor mais a marca. A gente viu uma oportunidade de aumentar a comunicação, né, e aumentar os prêmios. Então nós criamos a cota prata, que ela dá um pouco mais de exposição para a logo, para a marca da empresa. Ela dá um banner um pouco maior, dá um pouco mais de cupom. E a empresa ouro, né? A empresa ouro também dá um pouco mais, um banner maior, dá mais cupons. E o empresário a marca da empresa tem mais participação na campanha. Então, com isso, a gente conseguiu aumentar a quantidade de prêmios e a comunicação. A princípio, como que as pessoas participam, o cidadão do CPF, né? A empresa vai fechar a campanha com a gente e vai receber todo esse kit, né, para participar da campanha. Quando o cliente chegar nele, ele vai fazer a compra e vai receber o cupom de acordo com a compra que ele fez. E aí entra um ponto fundamental aqui. Que foi algo que nós vamos trabalhar nessas reuniões. Nós vamos indagar o empresário. Qual que foi seu resultado? Não tem como medir. Claro que tem. Nós acreditamos que tem. Então, se você pegar uma loja de roupa, por exemplo, você quer impulsionar a sua venda de camisa, então quem comprar camiseta ganha cupom. E aí você faz uma comparação. Tô dando exemplo, tá? Faz uma comparação no final do ano. Minha venda de calça aumentou 10%, de blusa de frio aumentou 10% e de camiseta aumentou 50%. Peraí. Tá. Então aqui eu começo a fazer uma relação da campanha com o aumento de venda. Então a gente quer que o empresário comece a usar estrategicamente. A gente sugere que seja aumento do ticket médio, né? E a gente usa as palavras ticket médio, mas o que é o ticket médio? Se o empresário vende 10 mil por mês e ele tem 10 clientes, então ele vende R$1.000 para cada cliente, em média. A gente quer que ele dê o cupom para quem comprar R$1.200. Então a gente quer que aumente 20%, 30% do ticket médio. E aí, consequentemente, ele aumenta o faturamento. Então isso nós vamos trabalhar e sentar com eles, né, e tentar traçar essas estratégias, porque eu quero que quando nós chegarmos lá em janeiro, ele fala assim, eu nem preciso sentar com ele e convencer da campanha. Ele só fala assim, onde que eu quero entrar, porque me deu resultado esse, resultado eu quero... É como se esses empresários, esses 60 empresários que vão aderir a essa campanha, independentemente da categoria, bronze, prata ou ouro, eles vão ter junto aí essa estruturação de marketing que vocês vão colocar, vão disponibilizar junto para que ele também saiba trabalhar com todo esse aparato que vocês vão disponibilizar. Não é só lá entregar e deixa por conta dele. Vai ter um aparato junto do marketing que vocês vão ensinar como ele trabalhar com isso também para que ele também aumente as vendas. Isso. E é importante reforçar isso. Obrigado, Wesley, por fazer esse esforço. Por quê? Nós citamos aqui, enquanto nós estávamos conversando, da questão da venda digital, né? E hoje o empresário mineirense, ele perde muito o digital, talvez até por comodidade. A pessoa acha, ela não quer ir lá estacionar, pegar o carro da estacionar, ela acaba comprando pela internet mesmo, Instagram e tal. Então nós queremos que o empresário faça o caminho inverso, que ele comece a perceber, né, que ele pode potencializar. Nós vamos investir nas mídias digitais, então nós vamos despertar o olho dele para isso, tá? Quando nós investimos nas mídias digitais,
nós sempre colocamos lá uma chamada para ação. Então a pessoa, ela vai receber o impacto da mídia e ela vai ser convidada para fazer alguma ação. Ou clicar no Saiba Mais, ou clique aqui, ou veja as empresas participantes. E quando nós colocarmos esse cliente lá, nós, lógico, vamos precisar ter um canal digital da empresa. A empresa, ela vai se aprimorar nisso, seja caminhar para o WhatsApp ou para o Instagram. E ele começando a explorar isso, nós conseguimos inverter aquela lógica de pessoas comprarem fora para as pessoas de fora, que a gente atingir por mídias digitais, que a gente consegue atingir a região, e elas comprem deles. Né? Então, acredito que sim, acredito que nós vamos fazer um trabalho de consultoria, de marketing, e junto disso despertar por outros pontos de gestão da empresa dele. Inclusive aproveitar melhor o mercado digital. Tá? Então a campanha ela tem esse ponto positivo. E um outro ponto positivo é que quando ele entra nessa campanha, ele participa de todos os meios de comunicação. Então, é possível que alguém não tenha Instagram. É possível que não tenha. Então, se eu fizesse uma campanha só no Instagram, eu não atingiria todas as pessoas. Mas a pessoa ouve a Verde Vale, então vai estar lá. Então, o empresário sozinho, para ele atingir todos esses meios, carro de som, outdoor, rádio, revista, as mídias digitais, ou ele pulveriza um pouquinho em cada, ou ele gasta muito. Então, com essa campanha, ele vai estar em tudo. Ele estará em todos esses meios de comunicação. Algo que, quando a pessoa vê a identidade visual da campanha nos anúncios, ela entrar na loja dele, ela vai se identificar naquela campanha. Ela vai fazer uma relação. Então, isso tem um potencial enorme, gigantesco. O empresário com uma pequena parcela mensal, ele consegue ter todo esse alcance para o comércio dele, que com certeza não teria sozinho. E essa, Wesley, é mais uma graça da associação comercial. É uma vantagem. Quando você começa a participar de um grupo, você começa a dividir alguns custos, né? Então, interessante frisar isso, a campanha vai ter uma rede social. Então, o custo para me manter uma rede social, eu vou diluir em 60 empresas. Talvez o empresário vai fazer uma campanha, ele faria sozinho, né? Uma urna, um cupom. O custo que seria de um fica para 60 dividir. Fica para 60. E é interessante também um outro ponto. Quando eu vou negociar um milheiro de cupons, eles vão me cobrar lá R$80. Como eu vou negociar 1 milhão de cupons, eles me fazem 20. Então o empresário ganha em escala também. Então uma série de coisas. É só benefício que o empresário tem em participar da campanha. Agora, quando assim, às vezes eu fico mexendo nos arquivos dela lá, de algumas atas, né? Assim era muito bem financeiramente. Mas um dos pontos é que ela fez uma campanha de Natal com 2 motos há muitos anos atrás. E tem esses banners lá. Então assim, já tem essa vocação. Então o empresário mais antigo que se recorda, talvez saiba do benefício. Então nós temos que só reativar isso. Mas é aquilo lá que nós estávamos conversando. A pessoa, você recuperar uma credibilidade é mais difícil que você criar uma nova. Nós estamos fazendo esse trabalho. Assim já assumiu o protagonismo deles e tenho certeza que ela vai ser protagonista de novo. Quando começa essa campanha, né? Por exemplo, o comerciante que está nos ouvindo, como é que é? Além de quando começa, vai ter determinado número de espaço por segmento? Como é que é esse processo? É por cota. Vou começar pela parte da participação. Nós dividimos, né, proporcional a cota ouro. Quando tiver algumas mídias que a gente consegue expor a marca igual às rádios, a cada 100 anúncios, 50 vai ficar para as cotas ouro, 30 para a cota prata e 20 para bronze. Então ficou 50, 30, 20. Essa é a lógica da exposição da marca. Ela segue de acordo com o investimento que o empresário fez. Ela começa, essa primeira desse ano, ela começa agora em março de 2023. Ela começa a rodar em março, o primeiro sorteio em abril, né? Ela vai ter o sorteio dos vales compras em abril, em maio, em junho nós temos um sorteio de R$40 mil para comemorar o mês das mães. Então os empresários terão o mês de maio inteiro para explorar com o cliente dele um motivo para comprar o presente da mãe ou fazer a sua compra. Nesse sorteio de R$40 mil serão 30 prêmios, né? Muitos ganhadores, valores expressivos.
tem uma premiação de R$15.000 em dinheiro, uma moto bis 110. Então, no dia das mães, no mês das mães, em comemoração do mês das mães. Aí nós voltamos em julho para o sorteio dos Vale Compra. Em agosto, sorteio de Vale Compra. E em setembro, nós temos mais uma premiação robusta de R$40.000 em comemoração ao mês dos pais. Então, o mês dos pais não vai. O pai vai ter motivo para ganhar presente até dia 31 de agosto. Né? E aí nós pulamos de novo, seguindo a lógica do Vale Compra em outubro, novembro e dezembro. E dia 5 de janeiro nós aproveitaremos o mês do Natal inteiro, aproveitaremos o final do ano, que é um pouco frio, até o dia 5 de janeiro, costuma ser um pouco frio. Nós estaremos trabalhando comunicação, incentivando as pessoas a comprarem, para dia 5 de janeiro elas participarem do sorteio final. E daí todo mundo que comprou durante o ano vai poder ganhar algum dos prêmios de R$40.000, que será o sorteio. E a intenção é que perpetue. Em janeiro, nós começar em junho e julho desse ano, já estaremos programando a do ano que vem e ela vai se perpetuar pelo ano inteiro de 2024. E aí nós temos oportunidades, tá? Nós estamos sonhando e nós queremos fazer viagens. Por exemplo, nós podemos explorar o nosso Parque das Emas aqui. O ganhador, nós podemos conseguir fechar um ônibus e levar, sortear alguns ganhadores para conhecer o Parque das Emas, para que essas pessoas sejam entusiastas e multiplicadoras do nosso turismo. Não só o Parque das Emas, cachoeiras. Então a gente quer começar a investir em experiências, coisas que as pessoas normalmente não comprariam, não seja um bem que ela compraria, né, para que ela possa viver, conhecer, valorizar. Em 2024 nós temos as Olimpíadas, né? Então são coisas que nós estamos sonhando e que nós, desses 60 empresários que estiverem interagindo frequentemente com a gente, eles nos ajudarão nesse processo a construir a campanha de 2024. Então ela começa em março e encerra em janeiro de 2024. Então, no caso, são 60 empresas, 60 empresários que vão poder aderir nesse ano de 2023. O prazo para esse empresário aderir, já que você está falando que o primeiro sorteio deve acontecer já no mês de março, então ele tem até quando para poder aderir a essa campanha? Nós já temos algumas cotas negociadas e nós não pretendemos, a campanha foi toda estruturada, sabe, Wesley, existe a criação de spots, a elaboração de cupons. Então, assim, por mais que o empresário queira entrar depois, a gente não vai conseguir projetar essa logística. Então, a princípio serão só 60 mesmo. E nós, até dia 31 de janeiro, tem 5% de desconto. Então, nós queremos que o empresário aproveite os benefícios, né, que até dia 31 de janeiro ele faça essa adesão dele, esses 60 empresários, e que a gente consiga já fazer no começo de fevereiro o primeiro encontro e interação entre eles, né, pra gente já começar a passar as ideias, mais especificamente da campanha, regulamento, né, enfim. Então, em tese, os empresários que estão nos ouvindo, eles podem aderir à campanha até o dia 31 de janeiro. Até dia 31 de janeiro. Interessante. Para ele conseguir os 5% de desconto. E nesse caso também, eu fiz essa pergunta, mas ficou em aberto, não tem um limite por segmento. Então, vamos por posto de gasolina. Só pode participar pode participar todos. Não tem esse limite por segmento. 60 e está aberto a todos. Uma entidade, muito bom frisar, alguns empresários já me perguntaram isso. E gosto de deixar sempre bem claro, lá nós não podemos fidelizar, porque a associação é do empresário mineirense, ela é uma instituição do empresário. Então, se todos os postos quiserem entrar, são bem-vindos, né? O que pode acontecer é se acabar uma cota ouro, ele ter que se enquadrar na prata ou na bronze. Talvez ele queira uma ouro, ele tem que optar pela prata ou para bronze. Mas eu não posso garantir essa exclusividade justamente por ser uma entidade de classe e foge muito. Lembra quando nós somos bem incisivos nisso, porque quando nós falamos em interatividade frequente, nós começamos nesse planejamento em 2038, nós queremos a integração do comércio, nós queremos trazer todos os empresários, não estaríamos cumprindo o nosso planejamento se nós fizermos exclusividade, porque não é esse o objetivo, nós queremos que todos os empresários discutam. Nós até citamos aqui, às vezes os empresários disputam entre eles, talvez a gente fale em market share, né? A participação do empresário no mercado. Então,
Mineiros vende 100, o comércio mineiro compra 100 camisetas. Assim, toda a população de Mineiros compra 100 camisetas por mês. Talvez uma loja de roupa vende 5, a outra vende 5. E elas estão brigando uma com a outra ali. Então, vamos dizer que uma toma da outra, uma vende 6, a outra 4. E o comércio online está vendendo 20. Então eles estão brigando entre eles aqui, sendo que eles estão perdendo uma oportunidade ali do lado que eles não estão percebendo. Então, quando o comércio se integra e começa a discutir para agregar pro município, né? Hoje, quando eu entrei na associação, eu estava muito focado no município, mas hoje eu vejo até que a região, porque a região, ela tem você potencializa também quando toda a região se estrutura. Então, quando o empresário tem essa percepção, ele vai ver que a briga dele é com Goiânia, a briga dele é com São Paulo, com China, é o maior vilão dele hoje. E talvez ele está disputando com um empresário ali que não tem tanto mercado para ele crescer, né? Então a gente quer trazer o empresário para dentro da associação, eu queria que ele fosse tomar café todo dia da manhã lá, né? Fosse a segunda casa dele, para que ele soubesse tudo isso que está acontecendo, para a gente comunicar de forma mais fácil. Então 2023 são somente 60 empresas, aqueles que não aderirem esse ano só terão possibilidade de fazê-lo a partir do ano que vem. Aí na próxima campanha, aí vocês já estudam a possibilidade de aumentar então a capacidade de empresas. Quem não entrou agora, só no ano que vem. Seria isso? Isso. Será dessa forma. Olha, claro que nós teve uma das pessoas que nós conversamos, eu e o senhor Orlando, o Semar, nós viemos construindo essa campanha e nós fazemos um pouco, visitamos alguns empresários. Fazemos mais um pouco e visitamos alguns empresários. E nessas construções, conversamos com uma pessoa e ela citou que na cidade dela fizeram isso. E ela era gerente de uma loja lá. Ele falou que a loja dele era uma antes da campanha e outra depois. Nós queremos fazer dessa forma. Então, um empresário que não participar dessa, ele vai poder discutir na criação da próxima. Nós queremos que seja algo que vai impactar, né? E que todos saiam ganhando, não em 2023, 2024. Será maior ainda. Aquele empresário que porventura nos ouviu ou ficou com alguma dúvida, ele pode saná-la amanhã, eu acredito, lá na associação comercial, ligar lá, conversar com você, com quem estiver lá, para aderir e sanar qualquer tipo de dúvida, até com relação ao custo dessas cotas, o que ele vai investir nessa campanha e o que ele terá em contrapartida. Seria isso? Isso. Quem nos ouviu até agora, o WhatsApp da associação é 3661-1133, é o telefone fixo. 3661-1133. O que eu gostaria? O empresário, talvez ele não tenha interesse na campanha, mas que ele salve esse número e mande um oi. Fala, eu sou o proprietário da empresa tal, eu me chamo, e falar o nome dele. Dessa forma, nós podemos incluir na nossa lista de transmissão, né? E quando nós tivermos cursos, novidades, nós conseguimos nos comunicar muito mais rápido com eles. Hoje eu vejo que a Assim está comunicando bem, mas não está chegando. Nós temos grupo no WhatsApp dos empresários associados, nós temos as redes sociais, fazemos listas de transmissão, mas o empresário que está nos ouvindo, se ele puder de forma ativa salvar esse WhatsApp e mandar uma mensagem, a comunicação vai ficar muito mais fácil pra gente, né? Ele vai conseguir ter uma resposta e entender. Às vezes o empresário acha que a associação não tá fazendo nada, né? Mas eu posso citar uma situação que tá acontecendo aqui? Claro, claro. A associação comercial, ela é uma rede. E é mais um ponto que os empresários talvez não saibam disso. Nós estamos linkados tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto federal. E como que funciona isso? Como que funciona a lógica da representatividade da sociedade civil organizada? Os empresários de Mineiros se reúnem em torno da associação e escolhem um representante, que é hoje o André, né? O André, como representante dos empresários de Mineiros, se reúne com o presidente de Jataí, de Rio Verde, Porangatu, de Caldas Novas, e eles escolhem um representante entre eles para representar frente ao Estado. Então hoje é o Seba de Caldas Novas e ano que vem, agora na próxima eleição, será o Márcio de Porangatu. E aí, então, nós, frente aos deputados estaduais e ao governador, nós temos a federação. Então o empresário hoje, ele tem um canal direto, através da associação, com o Estado.
E no mesmo modelo continua para o país. Então, o presidente da federação de Goiás, de Mato Grosso, de São Paulo, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, eles se unem, escolhem um representante para representar a nível federal. E aí chama Confederação das Associações Comerciais do Brasil. E essa entidade hoje está encabeçando, provavelmente o empresário já viu na mídia, mas não sabe quem está encabeçando, que é a atualização dos valores do regime do Simples Nacional. Então, ano passado mudou, eles não conseguiram ter êxito no final do ano passado. O projeto foi aprovado pelo relator. Era para ser só o limite do MEI, aumentar o teto do MEI. Provavelmente o empresário ficou mais famoso por causa do MEI, mas ele incluiu o Simples Nacional também. Então, o empresário que está no Simples Nacional, a carga tributária dele vai cair praticamente pela metade se acontecer essa correção. E é uma briga das associações comerciais, encabeçada pelas associações comerciais, mas está envolvido todas as outras entidades. Então, o empresário que está hoje ajudando a contribuição dele na associação comercial de Mineiras, ele está tornando possível ter um representante lá com os nossos senadores e deputados federais trabalhando na aprovação desse projeto. Então, às vezes o empresário fala assim, poxa, para que serve a associação? Sem ela, nós não teríamos esse ponto de cobrança lá. Se nós fôssemos mais fortes, nós conseguíssemos mobilizar mais os empresários, nós teríamos muito mais força perante aos poderes públicos, né? Porque eles valorizam muito a opinião pública. Então, olha só, o empresário, não sei se ele tem essa dimensão. Por isso que eu citei, Wesley, no começo, que eu tenho orgulho de fazer parte dessa entidade e eu dedico tanto do meu tempo. Se eu tivesse 10 pessoas comigo, eu poderia dedicar menos. Mas como eu tenho, não vou falar sem nenhuma, que tem algumas pessoas que estão comigo lá, mas se eu tivesse mais pessoas, ficaria leve para todo mundo. E aí, vou voltar um pouco mais. Talvez seja isso que a associação tenha decaído. Ficou muito encabeçando para uma pessoa só, e talvez ela não seja valorizada, ela acabou abandonando, né? E se a população voltar, os empresários voltarem a se engajar com a associação, fica mais fácil, tá? E a gente volta a ter a importância que ela sempre teve. Sem dúvida nenhuma. E a gente sabe que a representatividade, uma associação comercial forte, ela não só representa muito bem os seus associados, no caso aí empresários e industriais, mas também representa muito bem o município, não só junto ao poder público local, mas também, como você disse, nível de estado e também nível federal. E isso, claro, representatividade, quando você vai lá representando uma classe que soma tanto, você é ouvido de uma outra forma e você consegue, na maioria das vezes, êxito nos seus pleitos. E por isso que as associações são tão fortes, as cooperativas são tão fortes, porque une, né? Você ir lá sozinho é uma coisa, quando você vai representando uma gama de empresa, de pessoas, enfim, você fala em nome de vários, de muitos, e aí você de certa forma, obviamente, você é visto e ouvido de uma forma diferente, o seu pleito toma uma outra dimensão. Então, claro que a gente torce para que a nossa associação comercial se fortifique, volte a ser o que ela sempre foi, volte para o lugar que ela sempre mereceu estar e que de onde nunca deveria ter saído. Bom, André, a gente está chegando no final do nosso programa. Foi um prazer ter recebido você aqui, batido esse papo com você, rememorado um pouco da associação comercial, esse processo todo que a associação tem passado e que a gente às vezes vê um falando, outro falando, mas nada melhor do que falar com quem está lá dentro, que possa narrar com exatidão os fatos, né, do que aconteceu. E parabéns para você, né, por esse seu ânimo, por esse seu entusiasmo que contagie cada vez mais pessoas, jovens e não jovens, enfim, todos imbuídos desse processo, né, dessa motivação de fortalecer essa entidade, por fim e por consequência o comércio, a indústria, o nosso município, e assim vai, né? É uma cadeia, um efeito cascata, e você tenha êxito nisso, que essa campanha seja então o pontapé inicial para que a nossa associação comercial ressurja e fique realmente forte como ela sempre foi. Um prazer ter recebido você aqui. Prazer é meu, Wesley. Eu quero fazer um agradecimento especial aos ouvintes que puderam destinar um tempo para nos ouvir, né? E eu quero reforçar o pedido do empresário que puder enviar mensagem no WhatsApp, 3661 1133. E tenho certeza que a população, com esse alcance da Verde Vale, Wesley, do seu programa,
a gente consiga engajar algumas pessoas que vão engajar outras e nós voltaremos a ser aquela instituição que sempre nos orgulhava. Obrigado. Nós agradecemos então mais uma vez ao André Dotto, que esteve aqui hoje falando sobre a Associação Comercial de Mineiros, essa campanha que será lançada, né, junto ao comércio mineirense, esse processo de fortalecimento do comércio, da associação também.